Você já pensou sobre quando o nosso cérebro e comportamento começam a ser construídos? E será que o estresse molda o desenvolvimento do nosso cérebro mesmo antes de nascermos? Se você imagina, quando segura um recém-nascido pela primeira vez, que ele seja como uma folha em branco, pronto para começar do zero a aprender sobre o mundo que o cerca, então a sua resposta para a primeira pergunta provavelmente foi: começamos a construir nosso comportamento depois que nascemos. Acontece que antes mesmo de sermos concebidos, o ambiente onde estamos inseridos já começa a imprimir suas marcas. Isso mesmo! Aprendemos sobre o nosso mundo quando ainda estamos no útero de nossas mães. E não é só isso não. As mães servem como um canal entre o feto e o mundo, permitindo que suas experiências sejam percebidas e vivenciadas pelo bebê ainda no útero materno. Desta forma, o estresse sofrido pela nossa mãe moldou nosso cérebro e comportamento enquanto ainda éramos do tamanho de um caroço de maçã. Por mais que isso possa parecer surpreendente ou até mesmo improvável, é o que sugerem as mais recentes pesquisas na área da neurociência. Mas como isso acontece? Nosso cérebro é um mistério que aos poucos vem sendo desvendado pela ciência. Ainda há muito para aprendermos, mas existem algumas coisas que já sabemos sim. Em suas células e circuitos reside um universo de significados, emoções, ideias, gostos, desejos, memórias e sonhos. É nele que todas as nossas ações e atitudes são construídas. Nós só podemos ser quem somos graças ao cérebro que temos. E quando tudo isso começa? O neurodesenvolvimento é um longo processo que não termina com o nascimento. Os períodos pré-natal, infância e adolescência representam os mais vulneráveis, pois nosso cérebro nessas fases está se desenvolvendo a todo vapor. O período pré-natal é especial. Justamente nesta etapa estão acontecendo concomitantemente vários eventos importantes para a formação do sistema nervoso. Para se ter uma ideia, com 4 semanas de gestação surgem os primeiros neurônios, numa velocidade surpreendente de até 250 mil neurônios por minuto. O sistema nervoso é formado por células nervosas chamadas neurônios e células da neuróglia. Assim que essas células se formam, migram a fim de ocupar um local definitivo dentro do órgão. Os neurônios então se especializam em diferentes tipos morfológicos e fisiológicos e iniciam seus primeiros contatos com neurônios vizinhos por meio de conexões chamadas sinapses. Além disso, seus axônios se envolvem em uma capa isolante chamada bainha de mielina, que garante a rapidez da transmissão das informações de uma célula a outra. Muitos desses neurônios nos acompanham pelo resto da vida e nunca serão substituídos. Já outros, em algum momento da vida, sofrerão apoptose ou morte celular programada, um importante processo que molda o tecido nervoso, livrando-se de células das quais não mais precisa. Mas só isso não é o suficiente para construir um cérebro. O mais importante será a quantidade de sinapses que esses neurônios farão.
estamos falando de bilhões de células nervosas, formando trilhões e trilhões de comunicações entre si. A princípio, isso pode parecer uma bagunça, mas tudo aqui é cuidadosamente organizado. Cada uma dessas células acomoda-se precisamente em seu lugar. E para que isso aconteça, o sistema nervoso usa uma inteligente estratégia. Durante os 9 meses que passamos no útero materno, ele promove uma superprodução de neurônios. Essas células nervosas, após se organizarem, iniciam o processo de comunicação. Os neurônios que conseguem atingir sua conexão-alvo sobrevivem e os que não conseguem morrem. Em escala um pouco menor, esse processo também acontece depois do nascimento e durante toda a nossa vida. De fato, a arquitetura do cérebro é extremamente dinâmica e pode ser alterada por basicamente qualquer coisa que encontramos no nosso caminho. Sendo assim, o que o meio ambiente tem a ver com tudo isso? Vamos usar como exemplo a construção de uma casa. Toda casa precisa de uma planta. E no caso do corpo humano, essa planta é o DNA. É nele que se encontram as instruções para o funcionamento das células e formação dos tecidos e órgãos. E assim como uma casa, as condições do meio ambiente, como muita chuva, solo arenoso demais, a qualidade dos materiais utilizados, fazem toda a diferença. Podemos dizer que a construção do cérebro segue o mesmo padrão. O meio ambiente pode afetar a planta genética, interferindo no produto do DNA. Isso significa que o meio pode mudar a forma como o DNA é lido. Se o DNA é a planta, as proteínas produzidas a partir dele são como os tijolos e o cimento. O ambiente é capaz de afetar a produção de proteínas cerebrais, alterando a arquitetura do cérebro. Essa interferência do ambiente externo é particularmente crítica durante o período pré-natal, quando o cérebro se encontra em pleno desenvolvimento. Influências externas, sejam elas positivas ou negativas, têm efeitos duradouros e intrínsecos, não só no cérebro do bebê, mas em todo o seu corpo. Como podemos ver, o processo de construção do cérebro é muito complexo para ser codificado integralmente pelo DNA. Por essa razão, o destino de bilhões de neurônios é deixado parcialmente aberto, especialmente em relação às conexões adequadas para cada célula. Ou seja, o ambiente ficará responsável por isso. Os seus estímulos são capazes de aumentar ou diminuir prolongamentos neuronais de maneira extraordinária. Se o bebê encontra-se supostamente protegido pelo útero materno, como o estresse pré-natal o afetaria? Devemos pensar que o feto e a mãe vivenciam ambientes diferentes. Enquanto a mãe está constantemente em contato com o ambiente que a cerca, o feto está dentro do útero, comunicando-se com o mundo de uma maneira indireta, através da mãe, graças ao cordão umbilical e à placenta. Muito do que a gestante encontra na sua vida cotidiana, como o ar que respira, os alimentos que consome e até as emoções que sente, de alguma forma pode ser percebido pelo feto. E isso só é possível porque praticamente tudo em nós é química. Dependemos basicamente de substâncias químicas produzidas pelo nosso corpo, e com o estresse não é diferente. O hormônio cortisol é o produto final de um sistema fisiológico importantíssimo, o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Trata-se de um importante componente do sistema de estresse em humanos e vários animais. Juntamente com o sistema nervoso simpático, possibilita a mobilização de energia que o corpo precisa em ocasiões de ameaça. Toda vez que nos deparamos com alguma situação de perigo, real ou potencial, o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal libera o cortisol, que prepara o nosso corpo para nos defendermos dessas ameaças. Sabe-se que há 2 modos pelos quais o estresse pré-natal atinge o bebê.
Um deles, ao afetar a capacidade da placenta de levar nutrientes e oxigênio ao feto, e o outro, pela exposição exagerada ao cortisol. Na gravidez, o nível de cortisol se eleva naturalmente, pois é muito importante para o crescimento fetal. No entanto, sob condições ambientais estressantes, a concentração de cortisol materno pode alcançar níveis muito mais altos do que o normal, alterando o desenvolvimento do feto. Pesquisas em animais expostos a altos níveis de cortisol mostram que essa exposição exagerada pode retardar e alterar o desenvolvimento de neurônios no cérebro, provocando atrofia de certas regiões, como, por exemplo, o hipocampo. O cortisol liberado no sangue da mãe alcança o feto através da placenta, mesmo que mãe e bebê não compartilhem sangue. Pense nisso como dois países diferentes que estão separados por um muro. Em um local desse muro existe um pequeno portão, e é só por esse portão que os dois países se comunicam. No caso, o portão é como se fosse a placenta. O sangue da mãe não passa completamente para o filho. É a placenta que permite que algumas substâncias entrem e outras não. E o cortisol da mãe consegue passar pelo portão. Ele entra no corpo do feto e passa a influenciar o funcionamento de suas células. Mas como essas mudanças no desenvolvimento cerebral dos fetos podem alterar comportamentos? Pesquisas apontam que estresse pré-natal aumenta a vulnerabilidade para se desenvolver problemas psicossociais. Crianças geradas sob impacto de estresse têm maiores chances de desenvolver problemas cognitivos, comportamentais, físicos e emocionais, bem como transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e até autismo. Estudos em animais mostram que adultos, filhos de mães que passaram por estresse quando grávidas, são mais ansiosos, apresentam problemas cognitivos e podem ter comportamento sexual alterado. Nesse ponto, os estudos revelam que ratas, por exemplo, têm a puberdade antecipada e passam menos tempo com os filhotes. Além disso, as mesmas pesquisas biológicas apontam mudanças microscópicas no cérebro, sugerindo que o cortisol pode moldar conexões cerebrais e alterar a anatomia de certas regiões do cérebro, o que tem grandes chances de ser a explicação para os efeitos comportamentais relacionados. Vejamos alguns destes estudos, onde são descritos alterações em 3 locais. O corpo caloso é a principal área que promove a comunicação entre lado direito e esquerdo do cérebro. Filhotes estressados na vida pré-natal apresentam mudanças no volume e forma desta estrutura. Já o hipocampo é uma importante área relacionada com a memória, ansiedade, agressividade e impulsividade. Nele, aponta-se que exista uma diminuição da formação de neurônios, da quantidade de sinapses e, consequentemente, do volume dessa região. Por sua vez, o córtex pré-frontal está relacionado à cognição, assim como memória e controle comportamental. Nele se observou de modo geral diminuição de espinhas dendríticas, o que significa menos sinapses e, portanto, menor atividade. Já entendemos que o estresse tem influência na construção do cérebro. Mas por que o ambiente estressante estaria mudando o cérebro dos indivíduos? Por que um bebê precisaria saber o que está acontecendo com o mundo antes de nascer? A resposta para essas perguntas encontram-se justamente na nossa história. Do ponto de vista histórico, o estresse materno é importante se pensarmos que os bebês estão pegando pistas de como é o mundo fora do útero e se preparando para esse mundo. Por isso, ajustam seu metabolismo e processos fisiológicos com a ajuda de substâncias como cortisol, no intuito de se antecipar ao ambiente em que viverão. E a base dessa previsão é justamente a mãe. O que o bebê aprende nessa fase é crucial para a sua sobrevivência e adaptação. Afinal, após o nascimento, o bebê estará num ambiente seguro e protegido? Ou terá que encarar perigos e ameaças iminentes?
Mães que passaram por uma gravidez estressante possuem uma tendência maior a dar à luz a crianças com déficit de atenção, ansiedade, agressividade e transtornos de conduta, como já dissemos. Isso pode parecer ruim hoje, mas no passado foi crucial para a nossa sobrevivência. No tempo de nossos ancestrais, no mundo cheio de predadores, era importante o bebê nascer com certas características para se tornar um adulto mais capaz de se proteger. Em um ambiente perigoso, indivíduos mais agressivos tinham maiores chances de sobrevivência. No mesmo sentido, uma criança que nasceu com tendência ao déficit de atenção poderia ser um adulto mais vigilante, por justamente ter dificuldade em focar um único estímulo por muito tempo. Adultos mais ansiosos e impulsivos podiam, nesse ambiente, agir mais rápido ou ter menos receio em explorar novos locais. Porém, essas características podem até ter sido vantajosas para nossos antepassados, mas em um mundo moderno, em que concentração e autocontrole são essenciais para a sobrevivência do indivíduo, essa seleção deixa de ser um benefício e passa a ser um fardo. É preciso esclarecer que isso não se trata de culpar as mães por tudo que acontece durante a gravidez. Pelo contrário, a intenção é melhorar cada vez mais as formas de promover saúde e bem-estar das mães e das futuras gerações. E o nosso esforço deve incluir um foco no que os bebês estão aprendendo durante os 9 meses que eles passam no útero. Assim como uma casa precisa de uma fundação sólida para dar suporte às paredes, um cérebro precisa de uma boa base para suportar nosso futuro desenvolvimento. É claro que é possível amenizar alguns danos do estresse pré-natal. No entanto, seria mais simples e efetivo construir uma base sólida para o desenvolvimento cerebral nos primeiros momentos da vida. Mesmo que o cérebro seja sempre moldado pelo mundo durante toda a vida, esses primeiros anos são fundamentais. Se queremos construir uma nação melhor, com um futuro melhor, precisamos construir cérebros melhores.